Negócios públicos. Lícia, Ivan, Roberta, sejam todos bem-vindos. Zilkson, tudo bem? Então, uma musiquinha pra gente aguardar a turma entrar e daqui a pouco a gente chama nosso ilustre convidado de hoje. Viviane, Alexandre, Cláudia, sejam todos bem-vindos. Lucas, Thaís, todo mundo, pessoal, Alcântara, sejam, Fabiana, todo mundo sejam muito bem-vindos. Pessoal, peço desculpa, não dá pra abrir a participação ao vídeo, porque senão a gente não consegue ter o nosso convidado, tá certo? Então vamos aguardar para o professor Davidson pedir. Meu grande amigo, parabéns pela segunda edição do seu livro, Paulo. Livro fantástico, indico a todos, tá? Indico a todos que tenham interesse. Pessoal, vou já convidando o Davidson para a gente entrar aqui na nossa DR. Puxa vida, quero indicar a todos. Fechar o som aqui. Já indicar a todos aqui. Grande Davidson. Fala, Rony, beleza? Beleza. Peraí que tá caindo aqui os negócios. Tudo em paz. Você decidiu, vou pôr o terno aqui então, é melhor, né não? Pra ficar melhor. Vou botar o terno aqui, não sabia que tinha que vir arrumado pra falar com o Rony Charles. Pô, meu amigo, que nada. Eu tava de camiseta até agora. Essa camisa aqui pra enganar. Beleza. Tá me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem, não? Meu amigo, eu estou escutando muito bem. A sua imagem é que está congelada, mas eu estou escutando muito congelada? bem. Mas eu acho que deve estar Bom, processando. Talvez seja a minha internet. Pessoal, pode se ser. vocês querem dar a opinião de vocês, como é que tá, se vocês estão visualizando bem o do professor Davidson. Giana, e aí, nega? Aí tá certo, vai assistir a aula do professor Davidson. Olha aí, olha aí. Presença ilustre, hein? Pô, rapaz. Meu amigo, muito bom receber você aqui. Tava falando antes de você entrar, né? Elogiando aí o professor Paulo Reis com a segunda edição do livro dele. Livro fantástico. Exato. Indico a todo mundo que atue com obras de serviço de engenharia. Um livro super didático, né? Tenho indicado para os meus alunos. A Juliane está dizendo que a tua imagem está congelada, realmente. Aqui tá travado, mas na verdade não sou nem eu. Uma hora destrava. Me escutando tá bom. Tranquilo, o seu áudio está muito bom. É realmente só a tua imagem que está travada. A minha imagem está travada também, pessoal, ou só a do professor Davidson? Davidson congelado. Pra mim tá ok. É bom que eu fico parado aí. Tomara que não esteja meio torto. Meu amigo, eu acho. Gabriela, seja bem-vinda também. Vitor, todo mundo. Será que se eu tentar sair e voltar, será que faz diferença? Vamos fazer o seguinte, tenta sair, voltar, aí você volta, já pede novamente, eu peço para Beleza. entrar, tá bom, amigo? Pronto, o Davidson vai... Aí, Viviane, os dois estão congelados? Puxa vida. Vamos ver se volta agora com o Davidson. Eu vou fazer o seguinte, eu também... o Davidson vai voltar e aí eu tento... Solicita, Davidson, assim que você voltar, solicita o vídeo e eu já te chamo, tá? Gabi, Aline, Josi, Viviane, muito bom ter vocês aqui. Grande Sérgio, tudo bem? Carol, Cíntia, muito bom ter vocês aqui nessa DR. Vamos só esperar a volta do licitante, beleza? Que entra, Dr. Davidson Barcelos. Deixa eu ajeitar essa camisa aqui. Tô parado ainda ou não? E aí? Pronto, a tua novamente aqui, pra mim tá parado. Mas eu acho que já volta, né? Pronto. É porque eu tô pertinho.
Dizem que quando tem muito seguidor na internet, ele fica assim. Aham. O seu, né? Você tá acostumado? É o seu. Aham, tá bom. Ô, meu amigo, mas vamos continuar. Eu sei que você está num dia bem corrido, né? Torcer aí que o Instagram coopere e volte já, a tua imagem volte você tá parado. Não, não, beleza. Eu te escuto e eu acho que você tá me escutando. A Não, imagem é que tá parada. seu áudio está excelente. Eu acho que o pessoal está ouvindo o seu áudio também, né? Mas, Acho que bom, daqui daqui a a pouco pouco engrena, pega no. como a Viviane falou aí. Olha, meu amigo, olha, primeiramente, muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você está num período muito corrido. E olha quem entrou também, Marquinhos. Grande abraço, padrinho. Deus te abençoe. Tudo bom para você, meu amigo. Pois bem, vamos focar agora na nossa entrevista. Davidson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei da correria que você está tendo ultimamente, então dá uma parada para essa DR. Aí lhe agradeço bastante ter separado um tempo da sua agenda para essa DR. Bom demais. Valeu, amigo. A gente vai Para tentar. mim, pra mim é uma ordem, um convite, uma intimação. Meu amigo, a honra é minha, pode ter certeza. E para um tema que você tem grande expertise, né? Sistema de registro de preços e mais ainda sistema de registro de preços quando a gente enfoca na lei das estatais, né? Tema que você tem se aprofundado, né? Me deu a honra de compartilhar comigo um livro sobre o tema, licitações nas estatais. Quero agradecer também a presença de todos os participantes dessa nossa DR. Né? O DR hoje está bombando, pela presença do professor Davidson. Né? Todos que querem aprofundar, embora o tema seja bem específico, tem um número acentuado de pessoas participando. Né? Eu quero aproveitar também a presença de vocês e de todos que vão assistir essa DR nas próximas 24 horas. Eu vou tentar disponibilizá-la pelo Instagram. Né? Aproveitar para também divulgar o Seminário Nacional das Estatais, né? Que eu, o professor Davidson, o professor Cláudio Sarian, que nós participaremos agora no início de setembro, na cidade de Brasília. O evento está sendo organizado com muito carinho pela empresa Negócios Públicos, em que nós vamos tratar sobre diversos temas relacionados ao regime licitatório, contratual e de governança da lei das estatais. Isso, vai ser em Brasília, do dia 2 ao dia 4 de setembro. Exatamente, 2 a 4 de setembro. Né? Eu, o professor Davidson e o professor Cláudio Sarian trataremos sobre diversos temas, entre eles o tema que a gente vai dar uma fração do que vai ser visto lá no seminário, que é sistema de registro de preços para as estatais. Obviamente, o professor Davidson não vai conseguir, abordar todos os pontos que ele abordará lá no seminário, mas pelo menos uma boa parte ou alguns pontos relevantes nós conseguiremos aqui tratar sem dúvida nenhuma, tá? E aí, meu amigo, para a gente começar essa nossa... Eu gostaria que você fizesse palavras de introdução e uma breve explanação sobre a importância do sistema de registro de preços como um todo, né? E também do sistema de registro de preços das estatais. Bom, primeiro, obrigado. Já falei diretamente agora. Acho que só estão me ouvindo, que me ouçam então, que estou agradecido pelo convite, aqui estou. Registro de preço é algo que, para mim, é um assunto muito próximo, acho muito instigante, talvez seja o assunto mais polêmico que a gente tem em licitações. Tem diversas interpretações e muitas vezes essas interpretações são igualmente razoáveis. Há minutos atrás mesmo a gente estava discutindo sobre aquele pequeno vídeo que eu coloquei hoje, sobre o encerramento da vigência, da validade da ata. Se uma vez esgotado o quantitativo registrado, se a ata morreria ou se ela continuaria viva para os caronas. Aí os colegas altamente especialistas, cada um seguindo ali sua linha, e são caminhos razoáveis. Então, acho que é bastante interessante, primeiro, por isso, e segundo, que se transformou numa ferramenta de grande valia para os órgãos e entidades. O interessante é que agora, pesquisando, até para um outro evento que a gente vai participar, o registro de preço permanente, eu estava buscando o histórico do registro de preço. É interessante notar duas coisas. A primeira, o Conex, exato, no final de agosto. A Ana está nos assistindo aí também. Olha só, Ana, que até falou o assunto do Conex. Então, fazendo lá minhas pesquisas, a Ana me colocou esse assunto mais enrolado, que é bem específico, mas a gente enfrenta o desafio. E aí, é interessante perceber duas coisas. A primeira
é que o próprio TCU, lá em 91, 92, quando no decreto 2300 já havia a expressão do registro de preços, era muito tímido, depois começou a engatinhar ali para 96, o TCU rechaçava o registro de preços. E pouco a pouco ele se tornou a queridinha dos olhos, a ponto de a gente falar que é a preferência, é a regra, e que na verdade tem que justificar o seu não uso. E existem vários aspectos pelos quais fazem que o registro de preços seja sensacional. Um deles é que você não exige a prévia dotação orçamentária. Você não tem que deixar ele reservado, indicar a dotação orçamentária específica antes da licitação. Então, isso pode fazer com que você otimize a sua equipe de trabalho no começo do ano. O orçamento não saiu, e aí enrolava ele até o final do ano, aí liberava muitas vezes no segundo semestre, e ficava todo mundo maluco para saber, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Às vezes, algumas dispensas emergenciais eram realizadas, e hoje, com o registro de preços, como regra, isso não cola mais. Não cola mais essa dispensa, porque existem mecanismos, existem ferramentas que você pode utilizar para deixar ali tudo organizado. Aí vai estar preços registrados para aquilo que você precisa. Quando você precisar, se você precisar, durante a validade da ata, você pega e já utiliza, já faz o contrato. Exato. E fora que órgãos podem se unir, isso tem acontecido em algumas prefeituras, alguma prefeitura que por qualquer motivo tem uma expertise maior na área de saúde, fica com a aquisição de medicamentos para várias prefeituras, o outro com material de expediente, isso é sensacional, porque é insano imaginar que todos os municípios contratam muitas vezes coisas iguais. Exatamente. E repetem procedimentos à toa. Exatamente, amigo. Eu sempre falo com os alunos, né? Agora mesmo a Rita, nossa aluna lá da pós, a Alicia, a aluna também nossa da pós, agora mesmo se manifestaram, e a gente sempre conversa, né, sobre a possibilidade de compartilhar. E na lógica atual de licitações, o instrumento de compartilhamento de contratações tem sido o sistema de registro de preços. Recentemente, inclusive, o Nordeste, eles estão reunindo para formar uma grande central de compras, para permitir compras compartilhadas. E tratando sobre isso com os nossos alunos da pós, eu comentei com eles, olha, na União Europeia, você teve agora a experiência do em Portugal, as diretivas da União Europeia incentivam para que autoridades adjudicantes de países diferentes se unam em licitações, né? E aqui a gente tem dificuldade, às vezes, no mesmo município, de reunir pretensões contratuais para fazer uma licitação para registro de preço. Juntar todas essas demandas num certame, ganhando economia de escala. O exemplo mais notório, que todo mundo sabe o que é e onde é a Esplanada. São 20 prédios, um do lado do outro, e basicamente a maioria dos contratos são os mesmos. Não fazia sentido, porque isso tem mudado, que cada um contratasse ele individualmente. E até sobre essa experiência internacional, quero até louvar o Ministério da Economia, que está com um grupo de estudos formado, e tenho o prazer de participar, estudando essa matéria, porque vai sair um documento e pode ser que seja a base para o novo decreto do SRP. Então, coisas boas podem vir. E essa questão da junção no Nordeste, no meio acadêmico até existem algumas ideias da criação de uma agência nacional de compras, mas que na prática eu pelo menos nunca vi iniciativa nesse sentido. Eu vejo pouca iniciativa nesse sentido. Eu acho que o potencial é enorme nos procedimentos auxiliares, quando eles são compartilhados, como é o caso do sistema de registro de preço, mas ainda tem muita gente presa à poita, né? Não, e mais uma vez, nas pesquisas que eu tenho feito sobre o SRP como um todo, mirando mais no SRP permanente, que conhecia muito pouco, aquilo é sensacional. Virei um propagandista, porque examinando ponto a ponto, você passa a ver que nenhum dos princípios que a lei traz é ofendido pelo SRP permanente. Então, é uma ideia para que a União adote, alguns estados já adotam, Rondônia, prefeitura de Porto Velho, há pouco tempo passou a adotar também. É uma ideia que se mandarem para o Ratinho e fizerem o DNA é do professor Jacobi, né? Sim. Tem pai, tem o nome do pai na certidão. O professor Jacobi tem essa ideia, uma ideia muito interessante, porque a gente começa a reduzir o custo de novas fases internas, né? Com ganho de tempo, ganho de redução de custo, né? É isso.
É avanço, é avanço. E a gente tem que inovar, tem que tentar fazer coisas diferentes para tornar as contratações cada vez mais eficientes, né? Muitas vezes a gente hoje está num mar de inovações, que tudo é inovação, parece que aquilo que a gente não vê como inovação, a gente chama de inovação, mas que, na verdade, evoluir aquilo que já tem já é uma boa medida. Não precisa criar, reinventar a roda, mas ir evoluindo pouco a pouco aquilo que já se tem é excelente. Você viu que estão aqui, entre várias pessoas ilustres que mandaram já suas mensagens, está o Eduardo da ENAP, a Tá Ana vendo? da Excelência e a Jaque da NP. Olha só. Eu nem leio para não ficar nervoso, ainda bem que eu tô congelado aí ainda. Rapaz, a audiência desse eu trouxe uma. A audiência normalmente das 10 é bem qualificada. Olha o Paulo ainda. Se você olhar embaixo, ainda está o nosso querido, Olha nosso aí, mestre Paulo Reis. Poxa vida. dando Muito. notícia do histórico da SRP também. Olha que dado interessante o Paulo trouxe, né? Na origem se chama de registro de preço, em 22 ele era permanente. Ó. Que É interessante. isso, é isso. O decreto, até em português, quase arcaico, é interessante. Quando você pega, assim, verifica, que é verdade. Se você já tem alguém, só o pessoal entender, talvez as pessoas não tenham tido algum contato, mas de forma muito resumida. É um registro de preço, um pregão acontece, é feito o termo de referência, aprovado o edital, publicado o edital, feito pregão. Na maioria das vezes, só por pregão, que os regulamentos trazem que somente por pregão. Realizado o pregão, ata de registro de preços. Ao final da ata de registro de preços, é aberta uma nova janela para que novos fornecedores se prontifiquem a fornecer aquele objeto e há uma nova disputa. E aquele que já é contratado, ele é consultado se deseja manter ou melhorar seu preço. E aí, da comparação, de forma bastante simplificada, vai sair aquele novo fornecedor para um novo período de vigência. E qual que é a diferença? A diferença é que o edital já está feito, já está aprovado pela consultoria jurídica, e o preço você já vem controlando ao longo da validade da ata. Então, de forma muito simplificada, é a reabertura da fase de lances para o reinício da validade de uma nova ata de registro de preço. Exato, muito interessante. Uma observação, né? O nosso querido amigo Marcos está nos assistindo aqui também, graças a Deus já bem recuperado. Marcos, muito bom Boa. ter de novo. E ele nos informou que o pessoal da Covdevasf está reunido para assistir essa live. Bacana. A doutora Renila acabou de aparecer aí, ela é advogada, ela é consultora da Codevasf. Renila é de lá também, Né? verdade, verdade. Um dos exemplos mais notórios é da CEMIG, onde primeiramente foi implementado, e a abertura que a lei dos estatais, agora também já tratando um pouco do tema específico da live, nas estatais com muito mais tranquilidade, penso, ele pode ser aplicado. Claro que existe a questão que a gente vai acabar abordando do decreto do Poder Executivo que tem que sair para o SRP estatais, mas a autonomia que as estatais hoje têm com a Lei 3.303 permite de maneira muito tranquila. Se não, 8.666 já permite, 3.303 com tranquilidade. Exatamente. É regulamentar e arriscar, e tentar inovar, né? Fazer coisas diferentes. E ao contrário do que é o sentimento de muitos, e de estar um pouco congelado, aguardando o que o controle vai falar. Mas será que o TCU, o TCE vai dizer sobre isso? Note, esse é o momento que talvez você possa apresentar suas propostas de forma motivada, obviamente, de forma razoável, e tentar fazer diferente até nos limites da lei, porque eu tenho certeza que se tiver tudo estruturado, motivado, não virá ferro e fogo, principalmente no início, que a gente está ainda numa fase de transição. Então, esse é o momento, não ficar parado repetindo o que 8.666 diz, e eu sempre, você já escutou isso várias vezes, a impressão que eu tenho, do mesmo jeito que você fala que é da poita que ninguém solta, é que as estatais, muitas vezes, era aquele passarinho dentro da gaiola que sempre ficou gritando para ser libertado, a gaiola abriu e ele continua lá dentro. Essa é a impressão que muitas vezes isso acontece. É verdade, é verdade. A Gabriela abriu e continuam preocupados, né? E você falou é importante registrar, até pela experiência que houve no RDC. A tendência dos órgãos de controle nesse período de mudança, de normatização, terem bastante, digamos, paciência e compreensão com relação a essas tentativas de inovações. Foi o que a gente viu no RDC. Muitas vezes se optaram por
modelos que foram depois equivocados e não houve punição. Estávamos num período de experimentação. Tem que se aproveitar esse período de experimentação para tentar melhorar a licitação das estatais, né? Meu amigo, o sistema de registro de preço tem diversos temas que poderiam ser abordados, né? Tanto em relação ao regime, né, geral, como também em relação ao regime das estatais. Agora, tem um ponto que é sempre recorrente, né? O Marcos até pediu para que a gente falasse um pouco sobre isso, que você falasse um pouco sobre isso, né? É um ponto que é sempre recorrente, que é aquela questão da licitação por grupo e, posteriormente, a tentativa de aquisição por item, já que a lógica do registro de preço é para contratações just-in-time, então é muito comum que você faça uma aglutinação em grupo por algum critério de economia de escala, por exemplo, mas a necessidade vai surgindo de forma pontual, não necessariamente de todos os itens do grupo, mas apenas de uma parte dos itens do grupo. E, como você vai poder falar, há todo um problema relacionado a esse comportamento, né? Esse comportamento. Exato. De citar por grupo e depois querer contratar, pretender contratar por item. Isso, na verdade, nos últimos, talvez, 4 anos, isso vem sendo bastante discutido no âmbito do TCU, principalmente. Por quê? Era justamente isso. A ideia que nós temos e a referência, a diretriz que temos, é que as compras devem ser parceladas, certo? Então, na regra, eu devo parcelar a minha compra até aquele pequeno pedaço que, tecnicamente e economicamente, ele é viável. Mas existem hipóteses em que eu tenho necessidade de aglutinar, de agrupar, e aí grupos ou lotes, dependendo da terminologia utilizada. Eu imagino que lá no começo o TCU tenha mirado e pensado dessa maneira: poxa, a regra é parcelar, então vamos dividir o objeto. Aí, para entrar na exceção, o órgão justifica, não, aqui, técnica ou economicamente, eu tenho que juntar. E aí junta. E com isso, ele potencialmente pode ter restringido a competitividade. E aí depois, lá na frente, com a ata feita, eu vou e pinço um item. Aí, poxa, se agora eu pinço um dos itens agrupados, por que eu não licitei separadamente? Eu acredito que essa tenha sido a faísca, digamos. Hoje, posso dizer que é assentado o entendimento de que, se você licitou por grupos ou por lotes, você somente pode aderir, e isso inclui, não é nem só aderir, isso inclui também os participantes, em um item específico, apenas se o licitante que ganhou o grupo também apresentou o menor preço para aquele item. E isso me parece fazer muito sentido quando essa aglutinação, esse agrupamento é por questões técnicas. Por quê? Eu sempre dou o exemplo dos sofás e dos armários. Vamos imaginar que nosso órgão tem uma cor padrão. E para que não haja diferença de cor entre o sofá e o armário, que seja, ou entre uma baia, uma estação de trabalho e um gaveteiro, eu agrupo, certo? Então houve uma justificativa para agrupar. Então, não, aqui eu só quero um vencedor. Tudo bem. Essa é uma justificativa técnica. Mas, por outro lado, e essa técnica que faz mais sentido nesse pensamento de que eu restringi a competição, somente aquele que deu o menor preço eu posso ali pinçar. Mas vamos imaginar no Exército Brasileiro, que vai comprar pregos e parafusos. Um pregão de 600 itens. Faz sentido que, às vezes, para um tipo que vai utilizar, é estimado em 10, 20 ou 30 unidades, seja feito um pregão com 600 itens? Me parece que não. Um outro exemplo, que até um colega nosso sempre dá também, naquelas épocas de manifestação na esplanada, em que vários vidros foram quebrados, por exemplo. É de se imaginar que tem 20 tipos de vidro. Não faz sentido, ou melhor, faz sentido se agrupar. Mas, uma vez agrupado, por que não? No momento em que quebrou o vidro tipo 1, eu não posso comprar o vidro tipo 1. Entende? Então, pessoalmente, quando essa aglutinação é por questões econômicas, em razão de
questões administrativas. Eu juntei porque não faria sentido licitar tudo, ou efetivamente ter 50, ou 40, ou 30 contratos com vencedores diferentes, poderia me trazer algum transtorno. Aí, nesse caso, eu acho que não faz muito sentido o entendimento do tribunal. Mas quando é uma junção econômica, aí sim eu penso que está bastante válido. Uhum. Não, eu concordo contigo. Eu acho que a jurisprudência do TCU já evoluiu. Entendo a preocupação do tribunal com o eventual jogo de planilha, mas na prática são duas coisas, né? Uma coisa é a justificativa para aglutinar, o exemplo que você deu foi perfeito. Quando eu vejo que separar por item não vai me trazer nenhum ganho de competitividade e a aglutinação pode me trazer algum ganho de escala, ampliação do poder de barganha, é melhor realmente aglutinar. E isso não prejudica que, posteriormente, eu tenha uma necessidade just in time, né? Apenas de um dos itens. Mas a jurisprudência TCU está criado uma boa solução e dizer, não, você pode até depois ter a aquisição isolada, desde que seja o menor preço aferido na licitação. Isso gera realmente uma dificuldade, né? Mas talvez seja uma solução salomônica para evitar o risco de jogo de planilha e, ao mesmo tempo, não impedir a contratação isolada, de um item isolado, da licitação em grupo. Acho que talvez o TCU tenha construído uma solução. Né? Eu acho que realmente foi isso, até para que não se pudesse comprar algum item em que já se sabia, uma vez que no Compras.net, por exemplo, a disputa é feita por item, que havia um preço melhor e aí você acabou abrindo mão ou não pegou ali aquele preço menor. É uma solução. Outra solução que poderia se imaginar é que, ao invés de ser o menor preço ali obtido na licitação, talvez seja, se aquele preço unitário estiver dentro do preço estimado, uma vez que você colocou o preço estimado e, como regra no pregão, o preço estimado é preço máximo, isso significa que o preço que eu coloquei, eu sou a administração falando, qualquer preço abaixo disso, para mim está bom, porque eu entendo que é o preço de mercado. Então, poderia ser uma outra solução. Eu só acho que falta um pouco refinar esse entendimento para não se aplicar a todas as hipóteses, porque muitas vezes ele pode barrar uma contratação ou desestimular fazer o registro de preços. Porque é imaginar que o Exército, se quiser garantir a compra de uma, duas ou três tipos de porcas, lógico que eu estou exagerando, ou parafusos, ele vai ter que fazer licitações de milhares de itens, muitas vezes. O custo acaba nem compensando, né? E aí, só antes que eu me perca, e aí só para tentando fazer alguma limonada desse entendimento, eu sou bastante crítico à supervalorização da negociação no pregão, que eu acho que muito se fala e pouco utilidade tem. Mas nesse caso tem. Nesse caso tem, porque uma vez realizado o certame, você vai verificar se o vencedor do grupo, quais são os itens em que ele não tem o melhor preço, e alertá-lo, e aí falar com ele e discutir. Aí sim, nesse caso, vai ter barganha, e tendo barganha, a negociação pode ser efetiva. Exatamente, pode se conseguir, ele vai ter a vantagem de ter a possibilidade de contratação isolada se ele reduzir o preço daquele item que ele tem um preço mais alto. É o que eu tento também. Exato. Aos alunos, né? Na hora da negociação, tentar contornar o problema para evitar problemas posteriores na gestão. Isso. Essencialmente, são duas as hipóteses em que eu vejo de forma mais clara a utilidade e a atuação do pregoeiro como negociador realmente, é nesse ponto. E também outro que envolve SRP é quando eu fiz a minha própria licitação e aí tomei conhecimento de uma outra ata de registro de preços válida do mesmo objeto. E aí eu tenho alguma barganha para apontar para aquele licitante que deu aquele preço para a minha licitação, que eu tenho outra possibilidade. Isso pode fazer com que ele melhore o preço também. Perfeito, amigo. Primeiro, até fazer uma observação, agradecer a todos, como Licitar, Evaldo, todo mundo, grande Evaldo, que estão fazendo os registros, as opiniões. Por favor, façam mesmo. É muito interessante essa troca que vocês coloquem, a gente consegue ver algumas informações em relação às perguntas. Como nós tivemos perguntas enviadas por e-mail para a página, e o nosso compromisso é de priorizar as perguntas da página, a gente vai focar nas perguntas da página prioritariamente, dando tempo, a gente volta para algumas perguntas que a gente conseguiu aqui visualizar. Se eu não me engano, tem uma opção de mandar pergunta por aqui, não tem? Tem uma... Se quiserem mandar, depois a gente capta e grava ou faz alguma coisa.
Exato, exato. Pode botar depois. Tem já mandaram duas. É porque tem quem escreve no chatzinho, Ah, que a sim. gente só vê rapidamente, não consegue perceber depois. E tem quem manda num quadro de perguntas. Tem duas já Ah, enviadas. sim. Não vi ainda. Né? Mas Boa. é, vamos priorizar o pessoal que mandou. E são três perguntas bem interessantes, Davidson, bem interessantes. A primeira foi do Weberson, grande Weberson. Olha que interessante. Considerando o âmbito de aplicação do Decreto 7892 de 2013 e suas recentes alterações em 2018, o artigo 22, parágrafo 10 e 11 se aplica a toda a administração federal de todos os poderes estatais e, caso se aplique aos três poderes estatais, não estaria ferindo a independência dos poderes previstos na Constituição Federal e autonomia nas estatais na lei delas? Ou seria o caso de se aplicar apenas ao poder executivo? Pergunta interessante. Deixa eu só... Bom, deixa eu tentar. Diga. Não, pode falar. Ah, Pergunta. tá. Deixa eu tentar só usar outras palavras, porque caso alguém não tenha entendido, às vezes sem ler a gente pode se confundir. Pelo que entendi, o amigo Everson, ele perguntou se lá os parágrafos 10 e 11 do artigo 22 do decreto 7892, decreto esse que regulamenta o SRP tradicional, se aquelas disposições que, salvo engano, tratam da adesão de serviços de TI, se eu não me engano, que deve passar ali pelo Poder Executivo, se aquelas disposições elas seriam aplicáveis a toda a esfera federal, e se englobaria estatais ou não, e eventualmente se aplicaria apenas ao Executivo, não é isso? Exato, Estava querendo ver Bom, para ter o certeza que artigo? era. Mas é exatamente essa adesão. Tá. Bom, o que eu penso? Venho repetindo isso em todo lugar que eu falo sobre SRP. Para mim, não existe só um SRP, mas sim três. SRP tradicional, que é o SRP da 8666 e o decreto 7892 regulamenta. O SRP RDC, que tem o seu regulamento também, e o RDC, e o SRP estatais. SRP tradicional, SRP RDC e SRP estatais. O SRP tradicional tem o seu decreto regulamentador. O SRP-RDC também, o SRP estatais ainda não, que é um grande problema. Então, eu penso que, primeiro ponto, se aplica às estatais? Penso que não. Penso que não, porque o 792 trata de SRP tradicional. E se aplica apenas ao executivo, também penso que não. Se aplica a toda a esfera federal. Por quê? Penso que essa disposição, tal qual outras do 7892, ele é o exercício da competência privativa do presidente, que aí ele vai abarcar toda a esfera. Não abarcaria, por exemplo, não daria possibilidade do legislativo, do judiciário, fazer um decreto regulamentador da SRP. Penso que não. Penso que esse decreto é o chefe do Poder Executivo, mas ali ele fala para toda a administração pública direta e indireta federal. Então, se aplica além do executivo, em toda a esfera federal, mas não as estatais. Nesse período de transição, em que você vai ter que definir se as SRP estatais, de onde ele vai tirar seu regulamento, enquanto não existe o seu próprio, aí tudo bem que pode haver alguma relação, mas na CNTP não é o SRP tradicional, ele se refere a SRP tradicional, em que as estatais já estão excluídas. Realmente é uma questão bem interessante, essa do Weberson, bem interessante. Eu particularmente acho nesse decreto, o decreto ele acaba tendo regras que se manifestam como poder regulamentar e algumas regras que se manifestam como poder hierárquico. Né? Quando ele fala lá no 22, parágrafo 10, veda serviços que não gerenciadas pelo Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, eu acho que essa regra acaba tendo mais um cunho hierárquico do que regulamentar. E eu acho que não deveria afetar os outros poderes federais, né? Legislativo e judiciário. Ela é uma questão muito interessante, muito interessante. Queria ver, até vou pesquisar para ver se os órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo têm, digamos, acatado essa regra do decreto. Então, só para esclarecer, você cogita que, por exemplo, o judiciário pode
ter uma resolução, por exemplo, em sentido diverso. Sim, porque esse ponto em específico, ele não seria, na minha opinião, uma manifestação do poder regulamentar. Ele está Uhum. uma ordem hierárquica. Sim, sim. Ninguém pode fazer senão passando aqui pelo gerenciamento de um dos meus órgãos. Admitir que o executivo faça isso com o judiciário seria uma quebra da autonomia do judiciário para as suas contratações, né? Uhum. Eu tendo a interpretar mais como um poder, como uma manifestação do hierárquico do que do... Uhum. Na verdade, o corte, digamos, hermenêutico que eu fiz foi um pouco acima quando lá a 8666 fala que vai ser regulamentado por decreto, e aí as estatais também pelo chefe do Poder Executivo, e aí quando ele especifica, ele trata de atendidas as peculiaridades regionais, dando a entender, para mim, pelo menos, inicialmente, uma questão de localidade ou de mais proximidade e não uma divisão em um mesmo patamar. Mas eu concordo com você que é plausível que se entenda que é uma restrição, digamos, administrativa, em que talvez o chefe do Poder Executivo, em detentor do poder hierárquico sobre o Executivo, talvez não possa interferir no Judiciário e no Legislativo. Isso é interessante, apesar de que eu nunca havia me deparado com uma questão dessa. Normalmente as questões que vêm do SRP, a saída muitas vezes ali é da competência privativa e abraça todo mundo. Não haveria de ter um regulamento do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Repito, é uma questão muito, muito interessante essa do Weverson, muito interessante mesmo. É boa, excelente para DR. A segunda questão enviada também muito boa, da Viviane Masfone, lá do Rio Grande do Sul, né? Excelente gestora pública, né? Já tive o prazer, a honra de conhecê-la. O pessoal da Secretaria de Administração de Planejamento, na verdade, do Rio Grande do Sul, um pessoal altamente qualificado, né? E já ministrei um curso, um treinamento sobre sanções lá e fiquei impressionado com a qualidade da equipe, né? E a Viviane também fez uma pergunta muito interessante que envolve justamente esse problema, esse dilema das estatais, enquanto não houver uma regulamentação específica para o SRP dela, para o SRP das estatais, né? Estatais, talvez essa pergunta de Viviane envolva o maior dilema, né? o mais polêmico, né? As estatais podem aderir às atas de registro de preços de órgãos da administração direta, ainda que eles sejam licitados respeitando a Lei 866 10.520, e qual seria a relação com a economicidade e eficiência, né? Esse problema das estatais, se elas podem aderir ou não a atas da administração direta e vice-versa, talvez é o mais polêmico, o que mais necessite em relação ao SRP estatais de uma definição, né, meu amigo? E se você puder falar sobre isso, que você pode descrever no nosso... Vou falar primeiro do calor da minha sala aqui, do frio do ar-condicionado, que eu diria que não pode, são regimes diferentes. Existe, mais uma vez, SRP estatais, existe o SRP tradicional, para simplificar. E é realizada uma licitação nos moldes da 8.666, 10.520 no caso de pregão, e do outro lado existe o regime próprio de licitação para as estatais. Primeiro, é de se imaginar que a quase ausência de cláusulas exorbitantes no regime das estatais pode fazer com que o preço diminua. É o que se espera, é uma relação mais horizontal, é o que principalmente a gente fala. E que numa relação da 8.666, 10.520, a coisa é diferente. A administração 8.666, ela compra fiado e o contratado tem o direito de ficar calado durante 90 dias. Não, espera aí, você me dê aqui, você me venda aqui e me entregue. Daqui 3 meses, se der, eu te pago. É isso que acontece hoje em dia no 8.666. E antes disso, se eu quiser aqui, eu posso rescindir esse contrato. Então, é um contrato muito pesado para o fornecedor, muitas vezes, dependendo do objeto. Então, eu digo, se eu tivesse que dar uma resposta única, não pode aderir. Ainda que se entenda que no regime 3.303, atendendo à diretriz de utilização da modalidade preferencial 10.520, que é um transtorno absurdo, eu penso que não pode aderir.
Aí, saindo do frio do ar-condicionado, se eu tivesse com a caneta na mão, eu cogitaria. Congelou, não foi o Instagram, não. O quê? Foi o seu ar-condicionado que lhe Pois congelou. é. Se eu tivesse com a caneta na mão, sentado na cadeira, tendo que decidir, e tivesse, por exemplo, que optar por uma dispensa emergencial ou por uma adesão a um preço disputado, a um preço licitado, e em especial, se fosse aquisição de um bem de pronta entrega, que não ia decorrer um instrumento contratual, eu acho que eu faria. Eu motivaria, trarei isso tudo para o papel e faria. Quando existe instrumento contratual, há mais um obstáculo, né? Porque a minuta contratual que está ali posta, muito provavelmente ela vai ter que ser alterada, né? Então fica mais difícil. Então, em situações extremas, se eu tivesse que decidir, talvez eu optasse por fazer. Mas, de maneira geral, o que orienta é que não, então que eu digo que não pode, que não poderia aderir alguém uma estatal da 13.303 optar por uma adesão de uma ata advinda da 8.666/10.520. E me impressiona como, né? Mais de 2 anos depois da aprovação, 3 anos depois da aprovação da Lei 13.303 de 2016, a antiga SEST, do Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, até então não tem avançado numa proposta de regulamentação sobre isso, para dar alguma solução segura, né, para os gestores públicos. Porque as estatais elas estão sofrendo hoje com um modelo, com um período de transição perigoso. Assim. Muitas estatais começaram a usar tardiamente a 13.303, outras já usaram antes, agora que todas estão usando, agora que as licitações... Então, você não tem atas 13.303 para adesão. É isso. Né? Então, não. Você temporariamente, transitoriamente, você prejudica muito o uso da adesão. Se eles tivessem criado uma hipótese, uma regulamentação para dar segurança, mesmo que transitória, construir razoável, todos esses gestores estariam mais seguros. Né? Eu acho que tem muita margem para desenvolver possibilidades aqui, mas concordo com em princípio, seria restritivo a permitir adesão, até porque são 2 regimes. A gente até no livro defende a possibilidade, em tese, da estatal aderir à da administração direta, usando como paralelo aquele entendimento do TCU para o sistema S. Né? Exato. Mas... o inverso, nunca. O inverso, não. Interessante, só para comentar essa inação, ou da SESC, ou de qualquer tipo de órgão que pudesse fazer isso, se a gente for pensar muito bem, lógico que na prática esse entendimento seria inviável, mas o decreto que regulamentou a 13.303 fala que procedimento auxiliar e que tem um registro de preços não é auto-aplicável, ou seja, depende de regulamentação. E a Lei 13.303 fala que tem que ter o decreto do chefe do Poder Executivo Federal, que não existe. Entende? No papel, seria um caminho possível. Você imaginar que, ok, está faltando regulamentação, então você não pode fazer. Não é isso que é o melhor caminho, obviamente, mas isso só retrata que alguma coisa deveria ser feita. E não foi. A TAC Brant ela pediu, por favor, para responder uma pergunta. Eu não vi a pergunta passando, mas parece que foi sobre 2 minutos. Eu reitero, pessoal, quando a gente faz a DR, o ideal é enviar as perguntas por e-mail, porque a gente consegue ter as perguntas aqui para ver e responder. Né? Acho que o pessoal coloca no chat, passa e a gente não visualiza mais. Então, fica... 2 minutos, eu penso que, se é que eu entendi bem, eu acho que não seria viável ou lógico ou produtivo, porque imagina, a gente desenvolve expertise, acumula conhecimento. Imagina um órgão da administração direta, ele vai elaborar uma minuta do contrato voltado ao regime das estatais? Não, então, mas o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Porque tem estatal, eu não sei se foi essa a pergunta, bem a pergunta dela, porque eu realmente não consegui visualizar. Mas eu estava conversando recentemente no treinamento pré-estatal Aimasa, lá de Itabuna, na Bahia, estava conversando com ele sobre esse problema. Né? E existem algumas estatais, pergunta, fazer um pregão em 2 minutos, uma pré-estatal e um órgão público. Ok, beleza. Grande Felipe, o que é que acontece? Tem
algumas estatais que elas realmente são criadas para, digamos, atuar com a administração pública e muitas vezes fornecer ou licitar para a administração pública. Eu imagino, por exemplo, teve uma de Recife que eu fiz treinamento há um tempo atrás, em que a função dela era atuar em conjunto com a administração direta. Seja ela executando direto, seja às vezes ela licitando serviços que serviriam a ela e a administração direta. Então, pensando nessas situações, que essas estatais até elas detêm essa expertise, que elas estão acostumadas com os dois ambientes. Né? Eu acho que seria possível a construção de um modelo em que você tivesse 2 minutas contratuais ou itens com minutas contratuais específicas, ou itens ou grupos ou lotes com minutas contratuais específicas, um com regime 8666 e um como regime 13.303. Porque aí não haveria o impedimento de você ter um item com regime contratual incompatível com aquele que quer contratar. Agora, isso eu posso defender teoricamente, mas nunca vi ninguém fazer. Se o pessoal dessa estatal que aventou, repito, sumiu de novo o nome, eu não consigo saber. Se eles puderem enviar lá para o site, lá para a seção contato, eu agradeço, porque eu gostaria muito de ver alguém fazer isso. Mas, Rony, isso solucionaria o problema? Me parece que não. Isso seria a mesma coisa de fazer o pregão 2, 2019, 8666, e o pregão 3, 2019, 3.303. Eu acho que não solucionaria o problema de aderir de um regime para outro. Então, o que eu defendo lá no Leis Comentadas? Né? A gente falou até um pouco por isso no livro. Eu acredito que existe uma das perspectivas da obrigatoriedade de licitar é a subjetiva, que é a submissão de quem está licitando a determinado regime. Por exemplo, a licitação vai ser feita por uma estatal, vai ser ela que vai gerenciar a ata. A licitação vai ter que ser 3.303. Ela não pode usar 8.666, 3.303. É isso. Agora, a contratação vai depender, o regime da contratação vai depender de quem ali contrata. Por exemplo, se quem vai contratar vai ser um órgão, ele só pode usar o regime 8666, não existe ainda a nova lei. Sim. Se quem vai contratar uma estatal, tem que ser o regime 3.303. Então, para essas estatais que licitam para os dois mundos, talvez essa seja uma solução. Ela licita no regime estatal, ela não pode usar o outro regime para licitar, e no contrato ela cria um grupo, lote ou item 8666 para atender a parte administrativa e um lote, item, grupo 3.303 para atender a estatal. Tem, por exemplo, as atas corporativas lá de Pernambuco, que eles fazem para todo mundo, para direta. Eu acho. Mas, Rony, assim, eu acredito ser possível uma entidade, digamos, fazer licitações em diferentes regimes. Esse seria um exemplo. Mas se eu tivesse, mais uma vez, sentado na cadeira com a caneta na mão, eu não optaria por isso. Faz 2 licitações. Uma para 866, uma para 3.303. Porque isso, no mínimo, pode confundir quem participa. Que vai ali, às vezes, confundir o preço. Separa. Não, essa pode ser o mesmo item. Vai ser lápis, caneta, papel e tesoura. Licitação 1, tal qual se faz, às vezes, dividido para exclusivo e para cota ou para MEPP ou não, eu faria 2 diferentes. Eu não entendo qual o benefício, se não ali poupar a sessão e aquele tempo, a publicação. Mas me parece que talvez, não sei, estou falando sem saber, de experiência prática, mas eu não me arriscaria a fazer, eu faria 2 licitações. Não, prática, acho que prática não tem. Repito, se tiver alguém que fez isso, manda lá para a sessão para a gente poder analisar, para a sessão contatos para a gente poder analisar. O que eu sei é que, em tese, há esse problema, porque existem estatais que fazem, por exemplo, as atas corporativas. Aí Pernambuco vai fazer uma ata corporativa. Ele normalmente sempre inclui o governo, a secretaria lá, a central de compras, inclui também as estatais. Ela pode incluir a estatal na solicitação? Eu entendo que, em princípio, não. Qual seria uma solução? É se ela separasse o item para as estatais, papel, né? Compra de papel. Ela separa o item estatal dizendo, esse item aqui é para as estatais A, B, C e D. Qual é o regime dessa contratação? Aí ela tem que deixar claro no edital que o regime de contratação aqui, a minuta vai ser diferente, seria 3.303.
Para o que Uhum. vai a administração direta, regime 8666. E aí a Em empresa... disputas diferentes. Hã? Em disputas diferentes. O Disputas mesmo item. Ah, tá. separados, disputas. Uhum. A empresa ia saber no preço, por exemplo, a administração direta tem prerrogativas extraordinárias, isso tem um custo, como você colocou no início, né? Uhum. Demorar 90 dias e não pagar. Estatal não tem prerrogativas extraordinárias, isso reduz o custo. Elas botariam os seus preços. Agora, isso, Uhum. em tese, eu É. repito, se quem mandou essa pergunta puder enviar depois, eu agradeço. Meu amigo, deixa eu... E assim, só para finalizar, e isso não toca a questão da pergunta da Viviane de adesão entre regimes. Isso não solucionaria essa questão. Perfeito algum, É perfeito, isso. Esse é perfeito. o ponto. Não, é isso mesmo. E você ponderou uma Próxima. coisa que eu tenho avaliado também, né? Diga. Talvez, embora isso possa apresentar uma solução prática, talvez isso deixe confuso o edital, né? O que seria um Muito. lado negativo, né? Isso Muito. Quando a gente coloca lá no TCU, por exemplo, e desde quando eu era da diretoria de licitações, quando a gente coloca alguma cláusula diferente, alguma condição distinta, colocava alguma condição distinta no edital, a gente colocava em vermelho, fonte 18, piscando, e ainda assim muitas vezes passava batido. Então, eu não sei se a economia, digamos, de uma sessão única para duas estações, que a rigor é isso, se valeria a pena. Então, não sei. Mas pode ser que, ao contrário, é só abrindo e já fechando rapidamente o parênteses, ao contrário do que eu chamo de item step, ou espelho, que muita gente usa. Ali sim eu acho possível, que aí você pode aproveitar, mas esse é assunto para uma próxima DR. uma outra ideia. Mas é um ponto bem interessante. Eu queria muito ver alguém testar, até para dizer que não, porque realmente é bem relevante. Meu amigo, a gente até já deu bastante tempo aqui, está já no nosso limite. A última pergunta do Vinícius Eduardo. Exigência de dotação orçamentária em registro de preços. Aí ele fala que um determinado TCM, eu peço desculpas, Vinícius, não vou dizer qual, um Tribunal de Contas, exige que para a realização de uma licitação na modalidade de registro de preços, a entidade realizadora do certame informe dotação orçamentária obrigatoriamente e os saldos orçamentários. E mesmo que seja realizado um certame para todos os órgãos vinculados na administração, que na ata venha com a divisão de todos os itens por órgão. Essa exigência daquele Tribunal de Contas está de acordo com a legislação? Parece que não. Parece que não. Eu lembro também, resgatando dessa pesquisa que eu venho fazendo também, que uma das discussões mais fervilhantes do SRP no comecinho, lá no 3391, era se efetivamente era necessária essa indicação ou não. E aí se assentou, hoje não é necessário indicar. Inclusive, uma das características mais fortes da SRP. Quando a lei ali, ela mesma fala que não existe obrigatoriedade de contratar, parece-me que a consequência é justamente essa, que depois veio o decreto ali a tratar. Mas, bom, então penso que, pelo que foi dito, pelo que nos foi passado, penso que seria incorreto exigir essa indicação da dotação orçamentária, que isso em um registro de preços, em que você contrata se precisar, quando precisar, dentro da validade, e o quanto precisar, dentro do quantitativo registrado, não parece que você tenha essa obrigatoriedade. Coisa diferente, que aí eu sempre aponto também como uma boa prática, é o quê? A gente sabe, o decreto ele indica que o edital tem que apresentar a estimativa do quantidade, o quantitativo estimado, certo? Aquilo é a previsão, você estima contratar ou adquirir X, 1.000 computadores, por exemplo. Tudo bem, esses 1.000 computadores, a rigor, não existirá uma obrigação de contratar, certo? Mas, se o órgão, ou a entidade, ou a estatal, ela já tem certeza de que vai fazer esse SRP, mas que ela precisa para agora, e já tem o dinheiro agora para comprar 200 computadores, é uma boa prática que ela indique no edital. Por quê? Porque isso vai levar certeza para os licitantes que, poxa, eu vou ficar aqui um ano para 1.000 computadores, mas vai que esse estatal só contrata 10. Não, ele vai ter a certeza que 200 serão adquiridos. Aí, nesse caso,
aí penso que tem que ter indicação, porque você já está contando uma certeza, você já está ali se vinculando àquilo. Mas quando é só estimativa, não. E aí, um assunto que é anexo, só para finalizar essa primeira questão, também é uma boa prática que eu sempre recomendo, a estipulação no edital de lotes mínimos para pedido. O que é isso? Vou adquirir resmas, por exemplo. Vou registrar preços de 10 mil resmas. Mas se eu não disser nada, eu posso pedir de resma em resma. Posso pedir uma resma. Isso, no país do tamanho do nosso, pode elevar muito o preço. E se você leva a certeza para os fornecedores, para os licitantes, não, eu vou pedir de 50 em 50, de 100 em 100. Você pode obter um preço mais barato e não precisar ainda do estoque ou da almoxarifado gigantesco. Então, uma outra prática. Mas a indicação de dotação orçamentária no SRP, eu penso que não, que hoje já é tranquilo. Não, também concordo, não entendo por que insistir nisso, mas eu não conheço essa jurisprudência, talvez tenha algum fundamento para criar uma obrigação que não está na lei, né? Mas claramente concordo Exato. com e tolhe uma das vantagens do sistema de registro de preços, que é justamente ficar esperando dotação orçamentária para precisar disso. E tem ele faz uma outra pergunta junto, que é a divisão por órgão. Em uma licitação, um pregão para registro de preços, que vai atender, digamos, 4 prefeituras, que necessariamente sejam 4 itens distintos. Não é isso? Acho que ele pergunta também, ao final, ele traz essa pergunta. Não me parece haver uma obrigatoriedade. Eu acho que essa separação é prudente, é interessante quando isso toca a entrega, ou toca o frete, ou existe alguma variação muito grande de preços por qualquer motivo. Eu acho até assim, embora o decreto não obrigue nem a lei, mas eu acho que essa eu já diria que é uma recomendação interessante, não obrigatória, mas interessante, justamente por isso que você falou, né? Para que o licitante possa ter uma ideia de custo de entrega. Né? Se 30% é lá no sertão, ou 70% Isso. lá no sertão e só 10% no litoral, tem um custo. Né? Então, talvez, a verdade é que os licitantes, nós, órgãos que licitamos, nós precisamos aprender também o seguinte, que quanto mais claros nós somos, É isso. menos risco o fornecedor visualiza e ele pode reduzir mais o preço. Então, acho que nesse ponto, talvez o TCM daquele estado esteja dizendo, olha, deixe bem claro aí qual é o quantitativo de cada uma unidade para reduzir o risco e assim reduzir o preço. E o interessante é que a pergunta normalmente vem ao contrário. Alguns colegas têm dúvida se pode dividir em razão da localidade. Digamos, o TRF da primeira região. Eu posso fazer um item para Brasília e um para outro estado? Pode sim, se aquilo for diferente. É a mesma coisa de eu chegar, Rony, você fornece água, quanto é que você vai me cobrar para me entregar uma água? Mas essa água pode ser entregue em Natal ou em Porto Alegre. Entendeu? Vai ser o preço maior do que uma água só para entregar em João Pessoa, por exemplo. Então, ter na cabeça isso também. E se você não deixar claro qual é o quantitativo de água que eu tenho que entregar em Porto Alegre, em Natal, João Pessoa, eu vou imaginar que vai ser a maioria em Porto Alegre e aumentar meu preço para não correr o risco. Né? De duas, uma. Ou você vai fazer com que o licitante diligente te cote um preço lá em cima, ou você vai correr o risco de um licitante que nem percebeu isso de ele roer a corda e você ter o contrato rescindido. Esse é o problema. Que às vezes é mais prejuízo ainda. Mas, meu amigo, olha, primeiro quero reiterar o agradecimento pela tua presença. O tempo passou rápido, a gente já está aqui há 1 hora. O tempo passou rápido. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Você é uma pessoa que eu tenho grande admiração, é um profissional que eu tenho grande admiração pela capacidade de constante evolução, pela quase onipresença, pela sua capacidade de dominar tanto a parte jurídica como também essa parte de inovação tecnológica. O trabalho, quando eu lhe conheci lá atrás, eu fiz questão de destacar, peguei no início ainda do site Licitante, destacar e lhe parabenizar pelo trabalho que você fazia e continua fazendo através do seu portal, né? O portal que eu acredito seja o maior portal de licitações do Brasil, mais visto, né? De pessoa, né? E é um trabalho belíssimo, parabéns. Eu sei, já presenciei como isso desgasta, como isso toma do seu tempo, como isso exige esforço. Né? Eu que faço
15% no meu site e na minha rede social, vejo um pouco da demanda que você absorve, tá? Então, Bom demais. Eu tô só imagem ainda? Eu nem sei, ou descongelou? você ainda está a estátua aqui ainda. Rapaz, olha só.